Olá, eu sou Carolina Bataguer, repórter no Brasil de Fato, e hoje aqui no BDF Entrevista nós vamos falar sobre o desmonte da educação no campo no Brasil. Entre o ano 2000 e 2024, o país perdeu 111 mil unidades de ensino na zona rural. E o fechamento desses espaços não é um problema apenas para as crianças, para os adolescentes e para as famílias desses estudantes. Esse problema significa também o desaparecimento de comunidades rurais que são engolidas pelo avanço do agronegócio e por um modelo de desenvolvimento que prioriza a produção de produtos para exportação, como a soja, os minérios, em detrimento da agricultura familiar e da produção de alimentos saudáveis. E para falar sobre esse tema tão urgente e tão importante, a gente recebe hoje aqui online o Paulo Henrique, do setor de educação do MST de Pernambuco, e ele integra também o FONEC, o Fórum Nacional da Educação do Campo. Paulo, é um prazer ter você aqui com a gente para a gente falar sobre esse assunto tão importante. Bem-vindo. Prazer é todo meu, Carolina. Paulo, para começar a nossa conversa, eu quero falar sobre o conceito de educação no campo. Quando a gente fala, sobre escolas do campo, sobre educação no campo, nós não estamos falando apenas sobre um prédio, uma unidade de ensino localizada na zona rural. A gente está falando também sobre um tipo de educação voltado para essas comunidades. Eu queria que você explicasse como é que funciona a educação no campo no Brasil. Carolina, nós podemos dizer que a educação do campo, ela não é apenas uma escola geograficamente localizada no campo. Ela é um conceito político e pedagógico e, principalmente, uma perspectiva formativa do ser humano, do ser social. Enquanto a educação rural, historicamente, tentava levar o modelo urbano para o campo, a educação do campo, ela conquistada, né, a partir da luta dos movimentos sociais, ela pressupõe que o ensino deve dialogar com a cultura, com os ciclos agrícolas e com a identidade dos povos do campo, das águas e das florestas. E ela também defende que o camponês ele tem direito de ser educado e educada, o camponês e a camponesa, onde vive, onde trabalha, né, sem ser forçado a negar a sua origem para acessar o conhecimento sistematizado pela humanidade. Então, a escola do campo ela é fundamental para que os povos do campo, das águas e das florestas possam se desenvolver humanamente ao longo de sua história. A gente está falando então de espaços de ensino onde o conteúdo dialoga com a realidade dessas populações do campo e com o cotidiano dessas pessoas, é isso? Exatamente. Ou seja, a realidade concreta é o elemento fundamental, é o conteúdo fundamental para que o conhecimento, né, sistematizado possa atuar e esse conhecimento sistematizado, né, ter a função de transformar a realidade. Ô Paulo, existe uma compreensão de que o fechamento das escolas do campo no Brasil é uma resposta ao êxodo rural, ou seja, tem menos gente vivendo no campo, então tem menos alunos, então vamos fechar as escolas. Isso até é uma resposta comum apresentada pelo poder público quando a gente lida com esse problema. Mas faz sentido esse raciocínio? Carolina, não faz sentido algum tratar os aspectos educativos e os sujeitos e os povos do campo, das águas e das florestas como meramente números, né, é algo, né, extremamente desumano. Inclusive, muitos países re- têm feito políticas de garantia de que o sujeito que vive no campo, seja um, seja cinco, seja 10, sejam 500, tem o direito a acesso à educação no seu local. Então, essa falácia, né, ela não tem fundamento social, não tem fundamento econômico, não tem fundamento político, não tem fundamento sociocultural, né? É apenas uma forma de esvaziar o campo e abrir espaço para outras possibilidades para que o capital no campo possa avançar. Paulo, e olhando para os números, para essas milhares de escolas que foram fechadas nos últimos anos, elas são escolas municipais, estaduais ou as duas coisas? Olha, em sua grande maioria são escolas municipais, né? Principalmente, né, nos municípios, e como
temos uma realidade no Brasil em que a esmagadora maioria dos municípios está, né, para além do litoral e das grandes cidades. É, então, essas escolas que têm sido fechadas em que a gente chama de pequenos municípios, e justamente utilizando esse elemento econômico como um instrumento que não tem fundamento, né, para poder se fechar essas escolas. E qual é a justificativa apresentada pelo poder público, tanto para as organizações, né, que estão lidando com esse problema, quanto para as comunidades? Veja, geralmente as prefeituras, que são em grande maioria responsáveis pelo fechamento das escolas, alegam que não tem recurso suficiente para se manter essas escolas, que tem que garantir merendeira, tem que garantir educador, tem que garantir diversas necessidades para se manter 5, 6, 10, 15, 20 educandos. E eles alegam que a conta não fecha. Então, eles tentam fazer diversas manobras para nuclear e até, né, chegar ao ponto de fechar mesmo as escolas e deslocar essas crianças e jovens para as cidades. Você mencionou a nucleação, né? Eu queria que você explicasse o que é que isso significa. Então, a nucleação, necessariamente, ela é quando uma escola de uma determinada comunidade ela deixa de existir autonomamente e passa a ser vinculada a uma outra escola maior, né? E ela vai funcionar apenas como anexo dessa escola, ou talvez ela vai ser incorporada na outra escola, sendo nucleada, ou seja, ela vai deixar de existir enquanto uma unidade escolar. Paulo, e nós publicamos recentemente no Brasil de Fato, no portal do Brasil de Fato, brasildefato.com.br, uma reportagem sobre o fechamento das escolas no campo. E no processo de pesquisa, eu conversei com familiares dessas crianças, desses adolescentes, em várias partes do Brasil. E um relato muito comum é sobre as dificuldades cotidianas mesmo, enfrentadas a partir do momento em que se fecha uma escola. Porque essa escola, ela fazia parte ali daquela comunidade, né? E muitas vezes ela foi construída por aquela comunidade. A partir do momento que a escola é fechada, então essas famílias que utilizavam aquele espaço precisam mandar os estudantes para outras escolas em lugares mais distantes. E quando a gente está falando, né, de realidade do campo no Brasil, a gente está falando sobre transportes dos mais diversos, né? Então eu conversei com uma família que fazia o percurso por um rio permanente, um rio que já era conhecido para a navegação ali daquela família, e agora eles tinham que fazer o percurso por um outro rio que em uma época do ano acaba secando. Esse é só um dos relatos que a gente coletou para fazer essa reportagem. E aí eu queria ouvir de você, né, quais são os problemas enfrentados por essas famílias, por essas comunidades, a partir do momento em que elas veem fechada, encerrada, uma unidade de ensino que já era parte ali da vida daquela comunidade. Então, Carolina, o fechamento das escolas do campo ele impõe o regime de transporte escolar de longa distância. E para as comunidades ribeirinhas, campo, quilombola, fundo de pasto, ou mesmo comunidades de difícil acesso, isso significa problemas das seguintes naturezas, né? Um deles é o risco físico, porque as viagens em estradas precárias, embarcações superlotadas, e que colocam em risco eminente a vida das crianças, e permanentemente, mesmo que tenhamos programas e políticas criadas para o atendimento ao deslocamento, né, se utiliza desses programas e políticas para remanejar as crianças para lugares distantes dos seus territórios. Então, isso acaba acarretando na possibilidade de acidentes, e nós temos visto muito isso acontecer, tá? Também temos a questão do cansaço extremo e da dificuldade que impacta, né, no processo de aprendizagem das crianças. Crianças que têm que acordar às 4 da manhã para chegar à escola às 7, ou seja, é um tempo gigantesco entre o acordar e chegar à escola, e isso prejudica o aprendizado, prejudica o rendimento em diversas esferas da vida. E também um outro problema que é o abandono, né, a evasão escolar. A é um dos principais fatores da evasão.
pois o custo ou o perigo do trajeto tornam a frequência insustentável. E aí as famílias, obviamente, vão querer que as crianças não vá para a escola. E em muitos casos, eu diria até que na maior parte deles, mas você pode falar melhor sobre isso, essas famílias sequer foram consultadas no processo de fechamento dessas escolas, é verdade? Pura verdade. Dentro das manobras que são feitas, uma delas é ou impedir com que haja o debate pela comunidade para que a comunidade tome conhecimento e aí, ao tomar conhecimento, tomando consciência do impacto que isso terá, a comunidade se nega a aceitar o fechamento, ou, por outro lado, eles tentam convencer a comunidade de alguma forma, né, dizendo que as crianças indo para a cidade, para as escolas da cidade, vai ser melhor porque são escolas melhores. E aí a gente consegue identificar, inclusive, a negação, né, das condições necessárias para as escolas funcionarem no campo. Então, há diversos subterfúgios que são formados pelas prefeituras para que se feche as escolas. Inclusive, utilizando da cultura do terror para que essas escolas, as famílias aceitem o fechamento das escolas. Uhum. Tem relatos de assédio mesmo, né? Contra essas comunidades, contra essas famílias. Sim, há muitos, né? Então, o poder público geralmente utiliza o argumento da otimização dos recursos ou enturmação, né? E muitas vezes chegam a tentar convencer lideranças, né, para que essas lideranças convençam, né, a comunidade de que a escola tem que ser fechada. E convencer a liderança de diversas formas. Então, chega diversos relatos, né? Convencer a liderança oferecendo cargos, convencer a liderança oferecendo outros benefícios para que aquela escola seja fechada e as crianças sejam remanejadas. E aí abre flanco para outras questões também, que existem denúncias sobre isso, né? Que é, por exemplo, em relação ao transporte. E aí a gente entra numa seara muito perigosa, que, né, em outros momentos também podemos aprofundar. Você pode só dar um relato de algum problema relacionado ao transporte escolar nessas situações? Carol, existem diversos problemas, né? Desde os transportes, muitas vezes, mesmo havendo os programas, muitas vezes eles estarem em condições precárias, dos transportes, muitas vezes, eles serem utilizados como mecanismo para fins eleitorais, inclusive até, né, para ser utilizado como forma de captar recurso para outros fins. Então, há diversas denúncias dessa natureza, né? E isso tem chegado de todo o país. Paulo, no fim de 2024, em novembro, eu e o meu colega aqui do Brasil de Fato, Vitor Shimomura, nós estivemos na região de Santarém, no Pará, uma região onde a soja está avançando, né? Tem ali campos imensos de plantação de soja e de milho. E lá, uma coisa que nos chamou a atenção foi justamente as escolas fechadas. Nós até registramos algumas imagens de escolas que pertenciam a comunidades rurais e que estavam fechadas. E além disso, a gente observou um outro caso de uma escola que está em funcionamento no município de Belterra, que é um município já também muito tomado pelas plantações de soja. Mas nessa escola, por mais de uma vez, os alunos precisaram de atendimento médico, porque existe uma plantação de soja muito perto do muro da escola e os estudantes foram contaminados com a pulverização do agrotóxico. E eu estou trazendo aqui esses exemplos para falar de um ponto muito importante nesse assunto, que é a relação entre o fechamento das escolas do campo, então esse projeto de desmonte da educação do campo no Brasil, e o agronegócio. E eu queria que você comentasse sobre essa relação. Como é que isso acontece? Carolina, essa é uma relação bem difícil, né? A relação, ela é de um conflito territorial, em especial no Centro-Oeste, né, na região Sudeste, né, no estado da Bahia.
nós temos tido muitos relatos de casos dessa natureza. E a relação, ela é uma relação de conflito territorial permanente, porque o agronegócio, da soja, do milho, do eucalipto, né, agropecuária, ele demanda grandes extensões de terras, né, sem gente. E a escola, como um espaço que faz pulsar a vida, ela é necessariamente um empecilho para o agronegócio em um determinado território. Por isso que é um conflito territorial. E eles utilizam de pulverização aérea, né, e o uso do agrotóxico a partir disso, próximo às escolas, torna o ambiente insalubre, forçando o fechamento das unidades por questões de saúde pública. A gente tem tido muitos casos dessa natureza, como é o caso, né, de Belterra, né, no Pará, e também a desterritorialização, que é quando a escola fecha, a família tende a se mudar para a cidade ou para outros espaços, deixando a terra livre para a expansão das cercas do latifúndio, do agronegócio. Então, esses casos eles têm acontecido, ocorrido como uma sistemática do agronegócio para poder avançar em territórios que ele tem interesse. E a escola é um impasse gigantesco para que ele avance. Por isso que é preciso nós criarmos legislações, alguns estados, inclusive, né, têm enfrentado isso, como é o caso do Ceará, que tem feito todo um debate sobre a questão da pulverização aérea, porém, não é simplesmente só a pulverização aérea. Né? O agrotóxico ele vai se espalhar, né, com as brisas, os ventos, e onde há escola, onde há comunidades próximas, tem tido muita dificuldade, tem tido intoxicações e problemas de saúde pública generalizados. Você mencionou, Paulo, as consequências, né, desse movimento de expulsão de pequenos agricultores da zona rural. Muitas vezes essas pessoas são empurradas para a cidade e também as que ficam no campo acabam sendo empurradas para viverem como mão de obra barata para o agronegócio, né? Isso mesmo. Aquelas que permanecem e que vão perdendo o território produtivo, né, elas vão ser forçadas a trabalhar nos espaços, né, e nas grandes propriedades, né, através do trabalho, né, quase exaustivo e como mão de obra barata mesmo, porque o agronegócio também precisa de mão de obra barata, em especial no Brasil, onde há uma composição distinta da conformação do agronegócio. Nós temos, ao mesmo tempo, altas tecnologias, mas também nós temos os trabalhos análogos à escravidão, é, convivendo no mesmo território. Uhum. Ô Paulo, a gente falou até agora, principalmente sobre os impactos do fechamento das escolas para a vida dos pequenos agricultores, mas existem outros grupos que também são muito impactados por esse processo de desmonte, né? A gente acompanhou no início de 2025 a ocupação da Secretaria de Educação lá no Pará, organizada por indígenas de diversas etnias que pediam justamente a derrubada de uma lei que iria acabar com a educação para as comunidades indígenas, né, que tinha esse objetivo de, a longo prazo, precarizar totalmente o ensino indígena. E muitas outras comunidades, povos e comunidades tradicionais, acabam sendo prejudicados nesse processo. A gente vê no estado de Goiás o sistema Goiás Tech, que propõe a substituição de professores nas zonas quilombolas, nas áreas rurais, por televisores, né? Então, é importante a gente falar sobre esse problema e ressaltar que não são só os pequenos agricultores que sofrem, mas todos os povos e comunidades tradicionais do Brasil, né? Isso, Carolina. E aí, nós podemos trazer aqui a questão dos impactos para os povos indígenas e comunidades tradicionais, que são imensos, né? Desde a perca, quando se perde o acesso ao que tem sido, né, nós entendemos como educação escolar indígena, né? Então, há uma erosão da linguística,
e uma erosão cultural, né, ao serem deslocados para outras escolas, né, os jovens vão perdendo o contato com os saberes dos anciões e a língua, sua língua materna, e isso vai desconstruindo a sua identidade enquanto sujeito, enquanto povo. Também uma desestruturação social, ou seja, a escola ela costuma ser o único equipamento público ali, numa aldeia, num quilombo, né? E a sua ausência ela fragiliza a organização política, né, desses povos, porque é a partir do espaço da escola que se aglutina e se trabalha os processos, né, educativos a partir, né, das suas raízes culturais, e isso permite com que as crianças, os adolescentes e os jovens possam vivenciar e conhecer a sua história e, a partir disso, poder defender as suas raízes, né? Paulo, existe algum estado ou alguma região do Brasil onde esse problema é mais presente? Onde a gente percebe, a gente identifica um número maior de escolas do campo sendo fechadas? Carolina, acho que isso está presente em todas as regiões, desde o Nordeste, o Norte, que é onde há são territórios muito afetados recentemente, ao Centro-Oeste, onde está uma larga atuação do agronegócio, né, a região Sudeste e Sul também. Mas, em especial, a região Norte, que é onde nós temos uma concentração maior de povos originários, é onde nós temos tido, né, muitos enfrentamentos. E o estado do Pará, por ter um fórum da educação do campo muito atuante, tem sido extremamente importante para fazer esse enfrentamento, né? Tem sido fundamental como espaço organizativo para denunciar, para estabelecer diálogo com as comunidades e os territórios, mas também poder propor ao poder público, em especial em parceria com o Ministério Público do Pará, alternativas e saídas para frear o ataque e o fechamento das escolas do campo, do campo, das águas, das florestas e dos povos originários. E existem conquistas, Paulo, do movimento, tanto do MST quanto do FONEC, nesse sentido? Existem sim, Carolina. Acredito que uma das mais importantes, e foi um fato histórico que aconteceu poucos dias atrás, foi onde nós pudemos realizar uma reunião, né, com diversos procuradores, né, da República, diversas entidades e com o MEC, acerca desse debate. E nós, a partir dessa reunião, conseguimos avançar numa proposição, né, de diálogo com esses espaços para que se tenha mecanismos que criem barreiras para que as escolas sejam fechadas, né, não sejam fechadas. Então, a, essa eu acho que é uma conquista importante. Para além disso, os territórios que têm se organizado, que têm feito enfrentamento para manter as escolas. Né? O caso do Paraná, que recentemente conseguiu reabrir uma escola, inclusive a partir da luta da comunidade, né? E em parceria com a Articulação Paranaense da Educação do Campo, e também pode-se perceber, né, dentro de algumas políticas que estão sendo trabalhadas em parceria com o governo federal, né, o Pronacamp, que terá um papel significativo para os povos do campo, das águas e das florestas, né, com mais de 1.000 agentes territoriais que atuarão na articulação de comunidades, no diálogo com o poder público, com os municípios, com as secretarias estaduais de educação, né, para discutir as necessidades concretas que a educação do campo, dos povos, das águas, das florestas tem.
Essa reunião que você mencionou, que foi realizada poucos dias atrás, foi onde? E ela é a nível nacional? São propostas nacionais? Isso, ela aconteceu no MEC, né, e mediada pelo próprio MEC, né, através da SECADI, e essa reunião ela foi fundamental para que nós pudéssemos ter acesso, dialogar com um conjunto de sujeitos que tem um papel importantíssimo no enfrentamento, que são os ministérios públicos, né? Então, e para além dos ministérios públicos, né, os conselhos estaduais de educação, Conselho Nacional de Educação, e que a pauta da educação do campo, né, das águas e das florestas, ela pudesse ser uma pauta escutada por esses espaços e ser dada a devida atenção. Então existem, né, Paulo, espaços e articulações de resistência contra esse desmonte. E os assentamentos são espaços de resistência, né? Nos assentamentos existem escolas também. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre como é que funcionam as escolas dentro dos assentamentos. Então, Carolina, né, os assentamentos de reforma agrária, eles têm sido polos importantes de resistência, né? E é neles que nasceram as experiências como o regime de alternância, que nós fomos beber na fonte do que já existia enquanto proposta pedagógica, né, seja nas escolas família agrícola, né, e ao longo da história da educação foram sendo constituídas pelos camponeses. Então, onde nós podemos integrar a relação entre tempo escola e tempo comunidade, respeitando, buscando respeitar, né, a diversidade sociocultural, buscando respeitar os ciclos da natureza e também os ciclos produtivos. E nesses locais, né, a escola ela é vista como parte da conquista da terra. E nós temos dito que não basta só romper a cerca do latifúndio. E ao romper a cerca do latifúndio, a gente entende que há outras cercas a serem rompidas, e uma delas é a cerca da educação. E a escola, como esse espaço pulsante de vida, ela é um espaço fundamental para podermos construir e constituir o debate acerca da necessidade da reforma agrária popular para o Brasil, e, em especial, a reforma agrária popular precisa também apontar a necessidade da produção de alimentos saudáveis. E tendo a escola como esse locus de desenvolvimento de práticas importantes, e aí com base na relação entre educação e agroecologia. E quando se fecha uma escola em um assentamento, se costuma gerar processos de luta, né? Então, os próprios assentados entendem a importância que a escola tem ali, né, e fazem o enfrentamento para impedir o fechamento, tá? E porque a comunidade ela entende que sem educação o assentamento ele tende a definhar. E aí por isso que é fundamental a escola permanecer no assentamento e ela ser esse espaço pulsante de vida. Paulo, você mencionou alguns programas em favor, em defesa da educação no campo, mas eu acho importante a gente falar também sobre a lei que defende a educação no campo. Ou seja, quando a gente observa esse desmonte, esses projetos de governos municipais, governos estaduais, que resultam no fechamento dessas escolas, essas ações também estão indo contra a lei, certo? Qual é a lei que garante a manutenção desses espaços? Olha, Carolina, a lei que garante é a Lei 12.960, né, que é de 27 de março de 2014, e ela foi sancionada ali ainda pela então presidenta Dilma Rousseff. E essa lei, ela, no seu artigo primeiro, que é o último artigo, ela vai alterar, né, a, a LDB. E ela passa a vigorar, né, acrescentada de um seguinte elemento, que o fechamento das escolas do campo ele, indígenas e quilombolas ele só pode acontecer, né, mediante a manifestação de um órgão normativo,
do respectivo sistema de ensino, daí no caso aqui é a Secretaria de Educação e etc. E aí precisa considerar para isso algumas questões, né? Dentre elas, uma análise do diagnóstico do impacto dessa ação e também que a comunidade escolar ela se manifeste favorável documentalmente. Então, o que tem acontecido é a total ignorância, né, dessa lei 12.960, onde muitas vezes o que acontece é, o assédio de gestores, né, que são assediados e assediadas para convencer as comunidades onde estão inseridas as escolas de que se seus filhos, suas filhas forem para outro espaço, né, será melhor, de que se eles continuarem ali naquela escola, não vai ser ninguém na vida. Então, utilizam de diversos subterfúgios para tentar convencer a comunidade a alegar que a escola precisa ser fechada, nucleada ou remanejada. Então, essa lei ela é totalmente ignorada, né, pelo poder público, em especial, né, as secretarias de educação. Assim como são ignoradas as comunidades em todo o processo, né? A gente escuta relatos, eu escutei durante a produção da reportagem que está no nosso site, eu imagino que você também receba muitas dessas reclamações, desses lamentos, de que em nenhum momento essas comunidades são ouvidas. Eu escutei um caso no Pará de famílias que foram avisadas na sexta-feira e a partir da segunda-feira as crianças já teriam que ir para outra unidade de ensino. Isso é bastante comum, né? Isso é muito comum, Carol. Inclusive, né, esses relatos de assédio e de pressão, eles são muito recorrentes. De uma negligência induzida, né, de uma pressão psicológica com professores, com gestores, né, e pressão também nas comunidades, e muitas vezes até os órgãos públicos, né, eles fazem vista grossa, né, acatando a justificativa da Secretaria de Educação, né, e ao acatar essa justificativa infundada, eles acabam por legitimar o fechamento dessa escola. Ô, Paulo, e você mencionou o Pronacampo, que é um dos programas que funcionam na defesa da educação do campo, da educação para os povos e comunidades tradicionais. Você pode contar um pouquinho mais sobre como é que ele funciona, quais são as propostas? Então, o Pronacampo, né, ele foi retomado, inclusive, o ano passado, como uma política importante que tem como centralidade o fortalecimento da educação, né, dos povos do campo, das águas e das florestas, e ela acontecerá, né, por meio dos agentes territoriais que terão uma tarefa importante, que é dialogar com as secretarias de educação, é dialogar com as comunidades e, principalmente, de zelar pelo processo educativo nos territórios dos povos do campo, das águas e das florestas. E essa política, né, ela está lastreada em vários eixos, e um deles, por exemplo, que é o eixo da agroecologia, é um eixo que tem como centralidade o desenvolvimento das práticas agroecológicas junto às escolas como uma ferramenta importante de reorganização da produção, de reorganização e de reconstrução de uma concepção de integração entre ser humano e natureza a partir da agroecologia como algo fundamental para a produção de alimentos saudáveis e tendo a escola como esse espaço que difundirá a agroecologia como um instrumento necessário para a transformação da sociedade. Paulo, nós começamos essa conversa olhando para esses números muito preocupantes, né? De 111 mil, quase 111 mil
escolas no campo fechadas no período de 24 anos, mas agora pegando aí esse gancho da legislação e dos programas em defesa da educação no campo e também os relatos da educação no campo dentro dos assentamentos, eu quero terminar então com um vislumbre, uma mensagem de otimismo. A gente, quando pensa na defesa da educação no campo no Brasil, na verdade nós estamos pensando um modelo de sociedade. E é bom perceber que existem articulações e existem espaços onde esse modelo de sociedade é defendido, não é? Isso mesmo. E ainda dentro disso, nós tivemos muitas conquistas ao longo do período, né? Nós tivemos o PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que já formou milhares de jovens em cursos técnicos superiores, né, de jovens camponeses, de povos, né, ribeirinhos, de povos das florestas. Nós temos também a conquista, né, de propostas em formato distintos de escolas, que são o exemplo das escolas itinerantes, e que o Paraná tem um acúmulo gigantesco nisso, e também os cursos de licenciatura em educação do campo, as LEDOCs, que têm forjado educadores e educadoras por todo o país, né, e cada vez mais. Pensar também um processo educativo que nos humanize, que reconstrua as relações na sociedade, né, que supere as contradições e os antagonismos existentes na sociedade. Então, pensar a educação a partir de uma perspectiva que ela tem uma contribuição significativa para a formação humana, né, e para a libertação dos povos do mundo é extremamente fundamental. E aí eu queria trazer aqui um elemento que nós temos discutido bastante, né, que é a proposta de que a educação do campo, dos povos do campo, das águas e das florestas, ela se coloca como algo fundamental para forjar, né, esse novo homem e essa nova mulher na sociedade. Paulo, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Agradeço também ao FONEC, que nos forneceu os números, os dados para a pesquisa que a gente vem fazendo a respeito desse tema. E agradeço você que está aqui conosco, que nos acompanha aqui no Brasil de Fato, no nosso canal do YouTube, e também na Rádio Brasil de Fato, 98.9 FM, na Grande São Paulo. O BDF Entrevista vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 16 horas, aqui no YouTube e na Rádio Brasil de Fato. Repetindo no 98.9 FM, na Grande São Paulo. Um abraço e até a próxima!